Boa noite, caríssimos irmãos. Que bom podermos estar juntos mais uma vez neste domingo, dia 31 de maio, para darmos continuidade à nossa programação da Conferência da Família. Estamos sendo desafiados pelo tema Famílias Fiéis, Igreja Saudável. Mais uma vez, nossas famílias serão abençoadas com a porção da Palavra de Deus. Eu quero agradecer, em nome do Ministério da Família, a todo o apoio que a igreja tem dado a essa programação e dizer que em breve estaremos com a nossa programação completa, de novo, à disposição de todos nós. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias da Tua igreja e pedimos ao Senhor que sejam encontradas por Ti como famílias fiéis, comprometidas em Te servir, em servir ao próximo, em dar demonstração, ó Deus, desse compromisso através de palavras, através de ações, de atitudes. Mas para isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que abençoe as famílias da Tua igreja, que o Senhor possa proteger do mal, que o Senhor conceda, ó Deus, saúde, força para o trabalho, abre também portas de trabalho, Senhor Deus. Sabemos que muitas estão se fechando, mas que o Senhor dê criatividade, alternativas, que o Senhor abençoe na área financeira também as famílias. Senhor Deus, recebe este culto, que sirva, ó Deus, para nós como testemunho da nossa adoração. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos oriente, nos instrua para que a nossa vida enquanto adoração agrade ao Senhor e que este culto expresse isso. Através das músicas, das leituras, das participações, possamos demonstrar o quanto amamos ao Senhor. Recebe, ó Pai, então, a nossa adoração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, meu querido irmão, uma boa noite para você, minha querida irmã. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a vida da sua família. Como é bom nós estarmos nessa conferência, aprendendo da parte do Senhor, a construir, a edificar, a fazer com que a nossa família seja fiel ao Senhor, para que a nossa igreja seja saudável. Nesse momento eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus comigo. A nossa leitura vai se concentrar no texto de Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 a 9. Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 a 9. Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueve. Louvado seja o nosso Deus por sua rica palavra, por sua tremenda, majestosa palavra. Nós podemos cantar ao Senhor porque Ele está perto de nós. Nós podemos cantar ao nosso Deus. Cante, chame a sua família. Vamos todos louvar ao Senhor com a música que será entoada nesse momento. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos celebrar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos juntos? Cantai, perto está o Senhor.
canção. Eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Ele está entre nós, vamos celebrar. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Cantai. Boa noite, igreja, boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. É com muita alegria que estamos aqui nesse culto da noite para agradecer a Deus pela vida das nossas famílias. Mês de maio é o mês das famílias. Então nós louvamos ao Senhor pela vida do Ministério da Família, pela vida dos nossos ministros, de todas as famílias da igreja que tem abençoado grandemente a nossa igreja. Nós, apesar da distância, nós estamos muito saudosos dos irmãos, mas que bom que temos essa ferramenta para nos comunicarmos. Mas creio que estamos no mesmo propósito, que é louvar e engrandecer a Deus pela vida das nossas famílias. Deus tem nos honrado, Deus tem sido fiel, tem nos sustentado e dirigido dia após dia. Então nosso desejo é que essa conferência da família, que termina agora à noite, tenha sido bênção na sua vida, que você possa prosperar isso tudo que você aprendeu nesses dias. Nós, como Ministério da Família, queremos agradecer a participação de vocês e desejar toda sorte de bênção para as suas famílias, em nome de Jesus. Estaremos agora orando ao Senhor em gratidão pela sua vida, pela vida da sua família e também agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas desse dia. Pai de amor, Pai de misericórdia, muito obrigado, Pai, por essa conferência, Senhor Deus, que foi realizada, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, que o Senhor cuidou, ó Pai, de cada família, ó Pai, aqui representada, ó Pai, que pôde estar junto de nós, ó Pai,
E neste momento, ó Pai, eu coloco cada família, ó Pai, no seu altar de graça, Senhor Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, abençoando, ó Pai, encorajando, ó Pai, a cada família, ó Pai, a cada lar, ó Pai, que sabemos, ó Pai, que estamos passando por momentos de dificuldades, ó Pai, momentos difíceis, ó Pai, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle, ó Pai, o Senhor que nos fortifica, ó Pai, o Senhor que nos dá coragem, ó Pai, para trilhar esses caminhos, ó Pai, tão pesado às vezes, ó Pai, mas o Senhor nos sustenta, ó Pai. Neste momento, ó Pai, eu te agradeço também, Senhor Deus, por esses dízimos, ó Pai, oferta, ó Pai, que tem sustentado a tua igreja, ó Pai, a tua obra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse sustento, ó Pai, por cada membro, ó Pai, que se dispõe, ó Pai, a ofertar, a dizimar, ó Pai, a devolver, ó Pai, para Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor tem dado, ó Pai, com tanto amor para nós, ó Pai. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia e muito obrigado, ó Pai, por essa conferência que foi tão especial para todos nós, ó Pai. Nesse momento nós teremos a oportunidade de participar desse momento de dedicação, de entrega dos nossos bens, das nossas ofertas para o sustento do reino de Deus, para o sustento da igreja, para o auxílio aos irmãos. E nós faremos isso ao som do maravilhoso hino Maravilhas Divinas, o número 7 do Cantor Cristão. Cante conosco. Transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de
excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor? Veremos nessa noite, a partir do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, que a igreja deve sempre valorizar a família. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Diz-nos assim o texto bíblico: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Meus irmãos, aquilo que está sendo dito aqui recebe uma ênfase do apóstolo Paulo. Fiel é a palavra. É o mesmo que dizer aqui, esta afirmação é digna de toda a confiança. E o que está sendo dito pelo apóstolo Paulo, que a igreja nascente e agora em expansão jamais deveria abandonar? O que está sendo dito é que Deus providenciou líderes para o fortalecimento da sua igreja. Se alguém deseja ser episcopoi, bispo, superintendente da igreja, administrar a igreja, está almejando uma excelente obra e, claro, precisa da confirmação do Senhor, que chama homens por ele mesmo separados para esta obra. Efésios capítulo 4, no versículo 11, diz-nos que ele mesmo, o nosso Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Notem que o termo faz menção àquilo que está no Novo Testamento. Ser chamado de pastor é ser chamado por aquele termo que a palavra de Deus considera muito apropriado. Jesus mesmo apresenta-se como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E aqui o texto bíblico diz que alguns foram chamados para pastorear, para atividade poimênica, para apacentar, cuidar, guiar, alimentar, descedentar as ovelhas do rebanho do Senhor. E em Efésios 4:12 diz que o Senhor concedeu uns para serem pastores com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor providenciou estes que por ele capacitados podem servir a igreja e fortalecê-la. Mas notem, meus irmãos, que o Senhor estabeleceu um elevado padrão para que alguns homens fossem de fato reconhecidos pela igreja como seus líderes. Os critérios aqui são semelhantes para pastores e diáconos. Nós sabemos pela palavra de Deus que esses são os dois ofícios de liderança da igreja. Aqueles que presidem, os pastores, e a palavra de Deus coloca que eles são sempre homens, sempre coloca que eles devem ser casados com uma só mulher, são auxiliados por aqueles que são diáconos, diaconoi, servos. Nós temos na palavra de Deus a menção a diáconos homens e a diáconos mulheres. Filipenses capítulo 1, versículo 1, nos apresenta a saudação de Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos.
Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu cumprimento a todos os irmãos, e como era, meus irmãos, um ato de consideração, e ainda é, ele não esquece de cumprimentar também os líderes da igreja, pastores e diáconos, que somente são habilitados a governarem a igreja, se governam muito bem a sua própria casa. Aqui, nesse texto que lemos no início, a palavra de Deus apresenta-nos até o versículo 7, 16 qualificações para que alguém seja reconhecido como líder da igreja, como seu pastor. Sobressaem as virtudes relacionadas à vida em família. Quem aspira a ser episcopoi ou diaconoi deve aspirar a uma vida familiar irrepreensível. A palavra de Deus, portanto, vai nos apresentando aqui o tempo todo aquilo que deve ser valorizado pela igreja. A conduta e o caráter do bispo devem ser inquestionáveis, assim como devem ser exemplos para os crentes. Ou seja, os crentes devem olhar para os seus líderes e dizer: nós temos a quem imitar, mesmo em suas falhas, em sua humanidade, são líderes irrepreensíveis. E aqueles que estão fora da igreja devem olhar para os líderes da igreja e dizer: são pessoas íntegras, são pessoas justas, são pessoas dignas de liderarem um grupo. No versículo 2 é dito que é necessário que o pastor seja irrepreensível. Não significa que ele seja inerrante, mas significa que a conduta e o caráter dele devem ser reconhecidos como coerentes com o grande chamado do Senhor e com o valor que o Senhor dá à sua igreja. E ato contínuo diz que esse irrepreensível deve ser esposo de uma só mulher. Deve ser um homem cheio de virtudes que devem ser vistas também no trato com a família. A Bíblia, mais uma vez, valoriza a família e coloca em pé de igualdade igreja e família, quando diz que só pode ser um bom líder da igreja quem é um bom líder da sua casa. Esse é o texto bíblico que deve sempre confrontar-nos, líderes, mas também toda a igreja. Se o Senhor deu tão elevado grau de valorização à família, a igreja não deve desvalorizá-la. Eu ainda quero lançar mão de uma outra epístola pastoral, agora escrita não a Timóteo, mas a Tito, no capítulo 1. Tito, capítulo 1, quando Paulo escreve a esse seu filho na fé, ele diz no versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Presbíteros são pastores. Os pastores, no Novo Testamento, ora são chamados de bispos, ora de presbíteros, ora são chamados de pastores. É o mesmo indivíduo com múltiplas funções na igreja. Alguém que seja irrepreensível. Note que o bispo, o presbítero, o pastor, de novo, é primeiramente qualificado como um indivíduo irrepreensível. E logo em seguida, Paulo diz a Tito: marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, como mordomo das coisas do Senhor, como aquele que cuida do rebanho de Deus. É necessário que ele seja irrepreensível, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, isto é, que não ame dinheiro, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A palavra de Deus, então, nos mostra que a igreja deve sempre valorizar a família, porque o Senhor que valoriza a igreja e que criou a igreja, que direciona a igreja, também valoriza a família que ele deseja dirigir. O Senhor da igreja é o mesmo Senhor da família. Nesta conferência, meus irmãos, eu quero chamá-los a entenderem essa verdade bíblica, de que aquela mesma família que o Senhor nos chamou a construir
da qual devemos sempre cuidar, é a família que devemos valorizar. Nesses dias em que se fala de tantos divorciados, nós temos valorizado a existência de centenas de casais felizes e não divorciados em nosso meio. E eu não estou dizendo que não devamos amar nem acolher os divorciados. Precisamos entender caso a caso. Mas por que não dizer ao mundo que não é verdade que todo mundo está se divorciando? Nesse tempo em que se fala tanto da família de modo negativo, por que não dizer da saúde que há em nossas famílias, da felicidade que temos da vida em família? O Senhor que valoriza a igreja, valoriza a família e nos manda valorizar a família como igreja. De tal modo, meus irmãos, que o texto bíblico aqui nos mostra que a igreja de Cristo deve valorizar ao máximo o compromisso conjugal. O pastor, que deve ser um padrão para os fiéis, que deve ser um modelo de imitação para o mundo e muito especialmente para a igreja, é instruído a não divorciar-se. Quando o texto bíblico diz que ele deve ser esposo de uma só mulher. Não está o texto bíblico falando de poligamia ou monogamia, porque alguns querem dizer que o texto bíblico aqui está falando o seguinte: o pastor não deve ser como outros homens incrédulos que têm a sua esposa e que têm concubinas. Não faz sentido. O cristianismo jamais tolerou concubinato. O cristianismo não aceitava na igreja homens infiéis à esposa, ou mulheres infiéis ao esposo. É claro que o texto bíblico está dizendo que o marido deve ser aqui da mulher com a qual ele se casou, uma vez só. O pastor deve ser esposo de uma só mulher, a não ser que a morte os separe. Por exemplo, pastores que ficaram viúvos e então casaram-se, mas porque, como a palavra de Deus diz, a morte os separou. Eu aconselho, e já fiz isso, um pastor que infelizmente chega ao divórcio, que abra mão do ministério, até que o seu casamento seja restaurado. Ele perde a condição de pastorear. Ele perde, meus irmãos, a condição de aconselhar casais que estão à beira do divórcio e dizer-lhes que é possível vencer o divórcio e não submeter-se ao divórcio. A palavra de Deus nos mostra que a igreja não deve aceitar um pastor recasado. Ter uma só mulher aqui não é um apelo contrário à poligamia, mas é um apelo à valorização do compromisso conjugal, em especial entre líderes cristãos. A igreja deve valorizar de tal modo o compromisso conjugal que o seu líder deve ser esposo de uma só mulher. E claro, como o texto bíblico nos apresenta, com essa sua esposa agir de modo temperante, ser um homem prudente, sóbrio, equilibrado, modesto, não dado à grandeza deste mundo, mas viver uma vida modesta em que sejam valorizados o amor, a vida em paz, o serviço ao Senhor. Deve ser um homem hospitaleiro, que receba bem os outros, apto para ensinar. É um desastre um pastor que não estuda, que não se prepara para o ensino. Não deve ser um homem dado ao vinho, e eu sempre aconselho os crentes que, ouvindo o que a palavra de Deus diz, rejeitem absolutamente tudo aquilo que pode levá-los à embriaguez. Simplesmente não consumam bebida alcoólica. Não sejam violentos em casa, sejam homens que procurem a concórdia, pacificadores, não avarentos, homens que não amam o dinheiro. A Igreja de Cristo deve valorizar o casamento de tal modo que o seu líder deve ser um homem esposo de uma só mulher. Precisamos, meus irmãos, dizer isso. Vários crentes em Jesus divorciaram-se e sofreram muito com isso e ainda sofrem. Eu tenho conversado com homens e mulheres de Deus que jamais desejaram o divórcio, foram vítimas do divórcio. E eu já ouvi coisas do tipo: se eu pudesse, eu faria de tudo para que o divórcio não acontecesse. Casar com a segunda pessoa é casar com uma segunda pessoa imperfeita, como a primeira é imperfeita. Eu já ouvi pessoas dizerem que a vida acabou depois do divórcio. Esses queridos irmãos e essas queridas irmãs que tristemente encontraram-se na condição de divorciados, nos dão com a própria vida um ensino e um encorajamento para que valorizemos o compromisso conjugal, porque tudo que Deus valoriza é valioso para nós também. É bom, é agradável. Valorizemos, portanto,
a família, a começar pelo compromisso conjugal. Mas a valorização da família, segundo o texto bíblico, deve prosseguir na valorização do compromisso com os filhos. O texto bíblico diz isso. Diz que o pastor, o líder da igreja, deve governar bem a sua própria casa. Na verdade, meus irmãos, um pastor que não cuida bem da sua família, que não consegue falar da situação dos seus filhos, que não tem um bom relacionamento matrimonial, ele deve licenciar-se do ministério, recuperar o bom governo da sua casa e só então voltar para o governo da igreja, senão ele corre o risco de destruir a igreja. O texto bíblico está dizendo que ele governe bem a própria casa. E isso inclui criar os seus filhos com disciplina, mas com todo respeito, no trato com o filho ou com os filhos. As virtudes já elencadas aqui devem ser também presentes. Temperança, sobriedade, modéstia, a aptidão para o ensino, busca pela paz, o desejo de transmitir Cristo aos seus filhos, no trato com os filhos. A palavra de Deus diz que deve haver cuidado. Deve discipliná-los, mas não deve humilhá-los. Deve orientá-los, mas isso com respeito, atentando para a dignidade dos filhos. Aqui, claro, a palavra de Deus está falando de filhos que estão ainda sob a governança dos pais. Não está se falando mais daqueles filhos que já saíram da casa dos seus pais, já respondem por sua própria vida, já têm a sua própria família, já se sustentam. E eu quero dizer isso aqui, meus irmãos, para que fique muito claro. Muitos pais têm criado os seus filhos muito bem, nos caminhos do Senhor. E alguns destes, quando chegam à maturidade, especialmente porque não tiveram uma experiência genuína de conversão a Cristo, deixam o Evangelho. Nós não devemos culpar os pais necessariamente por isso. A palavra de Deus aqui nos fala daquele tempo em que os filhos estão sob o governo dos pais. Eu tenho visto filhos que foram criados no Evangelho, afastaram-se da fé, mas depois de alguns anos retornam, porque lembram do que aprenderam, porque têm ainda a influência do Evangelho sobre si, porque a semente do Evangelho, meus irmãos, é preciosa e pode germinar mesmo depois de muito tempo num coração resistente. Aqui o que a palavra de Deus está dizendo então é que a igreja deve valorizar a vida familiar de tal modo que os seus líderes devem cuidar bem dos seus filhos, uma criação cuidadosa, com amor. Os pais precisam saber do estado de seus filhos, conhecer os seus sonhos, as suas frustrações, as suas lutas. Devem aconselhá-los e devem, antes de tudo, ser padrão para os seus filhos. Devem ser testemunhas de Cristo. Devem ser alvo da imitação de seus filhos. Francisco de Sales escreveu aquilo que considero muito interessante mencionar aqui agora. Ele diz assim: mais aprecio 1 grama de bom exemplo do que 100 quilos de palavras. Viva como um cristão. E você nem vai precisar falar muito sobre o que é ser um cristão para os seus filhos. A Igreja de Cristo deve valorizar o compromisso com a criação dos filhos. O resultado será maravilhoso para a família, mas também para a igreja e para a sociedade. Mas, meus irmãos, o texto bíblico também nos diz que a Igreja de Cristo deve valorizar o compromisso com o testemunho de Cristo na sociedade. Sim, porque esse mundo nos julga e, ao mesmo tempo, necessita do nosso referencial. O mundo está sempre pronto a julgar os cristãos, sempre pronto a dizer: vocês não dizem que são crentes? Que a vida de vocês é superior à vida de quem não anda nos caminhos do Senhor Jesus Cristo? Então, meus irmãos, precisamos lembrar disso, que as nossas casas devem ser casas que dão bom testemunho de Cristo. O mundo precisa disso. Aqui o texto bíblico está dizendo que governe bem a sua própria casa, o pastor. Porque se ele não sabe governar a sua própria casa, como ele vai cuidar da igreja de Deus que está em relacionamento constante com o mundo, que condena o mundo em sua pecaminosidade, que diz ter para o mundo a solução, a melhor mensagem que o mundo pode conhecer,
Nossas famílias precisam ser exemplos para o mundo e, nesse tempo, precisam ser modelo, assim como Paulo esperava que as famílias dos crentes, muito especialmente dos líderes da igreja, fossem referencial naqueles dias. Que o mundo veja em nós o poder regenerador do Evangelho, que vivemos em amor, que os cônjuges são fiéis, que os filhos amam os pais e são por eles amados, que todos amam a Cristo, e essa felicidade é fruto da presença de Cristo na família. Que o mundo veja a vitória na criação dos nossos filhos. Vejam o resultado de meninos e meninas criados sob a influência do Evangelho em casas de homens e mulheres tementes a Deus. Aqui está um chamado permanente para que nós valorizemos a família. Mas precisamos, meus irmãos, lembrar, não apenas devemos cuidar do casamento e dos filhos, mas devemos cuidar daquilo que os outros veem em nossas casas. Pelo nosso testemunho, muitos poderão vir a crer em Cristo e terem também a solução para os dramas familiares. Lembro-me que quando eu ainda tinha 15 anos de idade, estava no primeiro ano do ensino médio, eu enfrentei um tremendo desafio com um professor incrédulo que fazia questão de, semanalmente em suas aulas, zombar do cristianismo. Do ponto de vista intelectual, ele era um homem muito bem preparado. Tinha uma capacidade extraordinária para transmitir o conteúdo. Mas era um homem abusivo. Eu era o único aluno evangélico de uma turma com 31, portanto outros 30 não se declaravam evangélicos. E ele, por diversas razões, demonstrava ódio ao cristianismo. Ele era um homem abusivo comigo. Como aquela era uma escola privada, eu pensei até mesmo em formalizar uma queixa exigindo que a escola o demitisse, ou então ameaçar deixar a escola. Mas o Espírito de Deus me levou a não fazer isso. Nem mesmo eu dizer aos meus pais o que estava acontecendo, porque os meus pais, como consumidores que eram daquele serviço educacional, poderiam me retirar dali. Aquele era um tempo de interrogação no meu interior. Eu sentia-me chamado para o ministério. A igreja da qual eu fazia parte via sinais de vocação pastoral em mim, mas eu não queria ser pastor. Pela mesma razão que me leva ainda hoje a temer muito quando vejo-me como pastor. Eu não me considerava preparado o suficiente para pastorear. Eu olhava para o pastorado e para a igreja do Senhor e dizia: Senhor, eu não quero ser pastor. Eu sei da grande responsabilidade. Eu sei que um dia pastores irão dar contas das almas ao Senhor. Isso não é para mim. Mas o Senhor soberanamente me humilhou e me disse que ele me chamou sim para o ministério. E o relacionamento com esse professor foi colocado diante de Deus em oração, quando eu disse: Senhor, me dê a condição de pregar o evangelho para esse homem. E então eu saberei mais uma vez que é o Senhor quem capacita. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque como eu vou pastorear se eu não for capaz de transmitir o evangelho a um professor que me odeia porque eu sou cristão? E durante um ano inteiro eu me portei como cristão, não fiz queixa dele, estudei a Bíblia, questionei as posições dele. O que eu não sabia responder, eu buscava com o meu pastor à época e nos livros subsídio para responder. E assim me portei como crente durante um ano inteiro. Preguei o evangelho. Ouvi muitas palavras duras da parte dele. Mas ao final do ano, na última aula, quando ele fazia uma avaliação pormenorizada de cada aluno, e ele fazia isso por ordem alfabética, portanto, eu estava como penúltimo naquela lista, por conta da letra inicial do meu nome. Eu lembro das palavras dele quando ele disse: Tarcísio. De Tarcísio eu posso dizer o seguinte: ele é o único que tem convicção de fé aqui nessa sala. Todos vocês que riram dele durante o ano não têm convicção. Vocês dizem que tem uma religião que os pais disseram que vocês devem ter, mas vocês não estão prontos a defender a fé de vocês. Tarcísio está pronto a defender. E digo mais, eu tenho pensado em tudo que você me tem dito. E ao olhar para mim ele disse: e acredito que um dia, no fim da minha vida, eu vou ser também um crente batista. Naquele momento, com ousadia vinda do Espírito de Deus, eu pedi a palavra e disse: professor, o seu carro é novo,
mas pode, por exemplo, detonar o pneu e o senhor morrer e não ter tempo de arrepender-se. Arrependa-se agora e creia em Cristo nessa hora, para que o senhor não corra o risco da perdição eterna. Depois que eu disse isso, eu até baixei a cabeça imaginando o grau de dureza que ele iria utilizar para me repreender. Mas, pela misericórdia do Senhor, o que ele disse foi: você tem razão. Vocês aí, meus alunos, pensem nisso que ele acabou de dizer. Naquele dia, saí da escola feliz porque havia sido aprovado na disciplina dele, mas muito mais feliz porque Deus me sustentou para que eu pudesse dar testemunho ao longo de um ano inteiro. E o resultado veio ao final do ano. Aquele homem incrédulo dizendo que reconhecia a validade da minha fé e que ele mesmo um dia viria a ser um crente como eu. Meus irmãos, nós podemos dar testemunho ao mundo com nossas casas, com os nossos relacionamentos matrimoniais, com o relacionamento que temos com os nossos filhos. O mundo pode ver a glória de Deus em famílias saudáveis, em famílias que, por serem fiéis ao Senhor, formam uma igreja saudável que cai na graça do mundo. No Novo Testamento, a aprovação da vida em família é critério inegociável para que uma liderança seja reconhecida e aprovada na igreja local. Fica claro, portanto, que a igreja deve valorizar a família, preservando-a dos ataques do mal, desse mundo mal, de grupos e ideologias que atacam sem parar a família. Devemos fortalecer a igreja e a família orando por ambas. Devemos equipar a família com a verdade, treinar a família com a verdade da palavra de Deus, dando toda a atenção à família no dia a dia da igreja. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus e nosso Pai amado, graças rendemos-te, ó Deus, por tua bendita palavra. Reconhecemos, Senhor, que a tua palavra nos manda valorizar a família. Queremos ser fiéis à tua palavra, valorizando casais, casamentos, famílias. Ó Deus, permita-nos, a começar em mim, podermos governar a tua igreja, somente depois de demonstrarmos que temos governado bem a família. Que seja a família o nosso campo de provas, para que sejamos alçados à liderança da tua igreja. Ó Deus, dá-nos homens e mulheres em tua igreja que amem a família, que respeitem o matrimônio, que deem testemunho a esse mundo por meio da valorização à família. Que o mundo veja em nós, Senhor, um convite ao retorno aos teus caminhos, o que inclui a valorização da família. Abençoe, Senhor, as famílias da nossa igreja. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, que seja com aquelas famílias que enfrentam tormentas, dificuldades, tristezas nessa hora. Permita, Senhor, que haja uma renovação da alegria e do desejo de buscar no Senhor sabedoria para que sejam famílias saudáveis. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. E também que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com suas famílias e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Final tudo mudaria. Por causa da iniquidade o amor se esfriaria.
Amém? Amém. Continuemos, irmãos, valorizando a família. Aquilo que Deus criou é muito bom. Continue conosco na próxima terça-feira, em nossa live de oração, aqui mesmo, no canal PIB Divinópolis no YouTube. Por favor, após esta transmissão, confira se você está inscrito, se você está inscrita em nosso canal. Se não está, inscreva-se. Eu quero pedir que, após esta transmissão também, você faça contato com 2 pessoas, pelo menos, amigos, conhecidos, irmãos em Cristo, pedindo que estes queridos inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Na quinta-feira, teremos aqui a transmissão do nosso culto. Mas é muito importante que você também participe conosco nesta semana da nossa mobilização da Cesta do Amor. Você pode doar cestas básicas ou elementos das cestas básicas que nós doaremos a outras pessoas, fazendo contato com a secretaria da nossa igreja. A nossa irmã Ruth estará à sua disposição de terça a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, das 16 às 18 horas. Ajude-nos a ajudar outras vidas. Deus, pois, nos abençoe nessa semana, prossigamos firmes, servindo ao Senhor e cuidando uns dos outros nesse contexto tão desafiador.